Nós vamos conversar sobre esse quadro aqui. Dá pra ver, né? Vou botar mais pertinho um pouquinho. É isso aí. Quer dizer, esse quadro, a gente já vê que não tem nada a ver com o outro, assim, em termos de, já é uma outra questão que você está pintando. Aquele negócio que eu falei, tem pintor que pinta o mesmo quadro todo o resto da vida. Conta uma historinha, fica um narrativo, né? Mas em termos de pintura, em termos de pensamento plástico, não tem nada de novo. Eu acho muito importante essa questão do pensamento plástico, né? O pensamento plástico, inclusive, tem uma certa relação com o pensamento mágico também, né? Mágico, né? Ele tem uma certa relação também, a gente pode pensar. Mas, sabe, Zé, quando eu vou criar, que nem eu estava lhe falando, eu crio sempre um ensaio. Se eu quiser criar uma obra, não sai nada. Então eu crio sempre o ensaio. E o ensaio, ele eu sempre me imagino eu entrando numa galeria e vendo o quadro, né? Então, ele tem que ser confortável com o meu olhar. E eu sou muito exigente. Então, assim, ó, eu digo assim, não, entendeu? Às vezes demora 7 anos por causa disso. Porque eu vou fazendo e não, esse aqui eu ainda não consigo ver numa galeria eu olhando ele. E aí vou indo devagarzinho, até que um dia ele fica confortável pro meu olhar. Estou entendendo, claro. É bonito esse trabalho. Isso me mexeu comigo também. Isso é bem dramático. Hein? Você mostrou esse quadro lá? Você mostrou? Mostrei que nós estamos conversando. Aliás, eu tenho que apresentar o Zé Maria de novo, né? Fala o nome dele completo, por favor, querido. José Maria Dias da Cruz. José Maria Dias da Cruz, um grande artista plástico e estudioso do mundo da arte, das cores, tem muitos livros publicados. Depois eu coloco as referências na publicação, né? A Kelly minha colega também, artista plástica, companheira do JM e faz um trabalho muito bonito, conceitual, assim, também envolvendo questões ambientais, né, as ODS. Então, nós até agora vamos nos organizar para tentar participar de uma mostra sobre ODS. Eu passei as referências para ela, o trabalho dela é bastante relacionado com isso, né, Kelly? Agora, posso falar um pouco de mim mesmo? Sim, pode falar. Pode falar à vontade. Pode falar bastante. Eu tenho consciência de que estou criando coisas muito novas, porque muita gente não está compreendendo isso, né? E isso vai levar algum tempo. Eu estou criando muita teoria da cor. Isso, agora, algumas pessoas já estão percebendo, não muitas, mas algumas pessoas já estão percebendo. E tem um fato que eu acho que é muito forte. Em 1996, o Jornal do Brasil resolveu fazer uma pesquisa no Brasil todo. Certo. Pode falando, Zé. Eu queria baixar um pouco o teto. Eu acho que eu vou botar isso para baixo. Assim fazer. Fica mais retinho, né? José. Enquanto o Zé aparecendo, né? Deixa eu ver se dá para fazer um zoom aqui. Isso. Então pode falar. Não, por exemplo, depois eu peço para um amigo meu fazer cortar. Entrevistou galeristas, colecionadores, críticos de artes, curadores, enfim. Isso do Brasil todo, não foi só do Rio de Janeiro, não. Sim. E eu entrei numa lista dos 70 artistas mais importantes do Brasil no século XX. Viu? Importante é importante a gente comunicar isso, né? Para ver que eu estou pensando coisas, né?
Eu estou falando isso para, olha, estou pensando alguma coisa, eu não estou querendo convencer ninguém. É um estudioso. Pelo menos eu digo, olha, gente, reflitam, né? Você pode pensar, né? Se você quer partir para outra coisa inteiramente diferente, mas foi refletir, foi chegar a uma conclusão dali, não estou dizendo para me seguir, né? Aliás, isso é bastante complexo, né? Mas fala um pouquinho dessa tua teoria da cor JM. Fala umas palavrinhas para assim, despertar a pessoa entender a teoria da cor, né? Porque você pensa que é só aquele disco de cores e aquilo ali são as cores primárias, secundárias, terciárias. Não, pois é, porque eu acabei com essa questão de cores primárias, cores secundárias, cor pura, né? Inclusive no livro, o que é cor pura? Qual é a cor pura da natureza? Eu aprendi que é o vermelho, o amarelo e o azul. Isso são as cores primárias, que misturadas dão... Mas elas são puras também, ou não? Não, elas não são puras. Então estou confundindo primário com puro. Elas não são puras. Porque tem um espectro. O espectro ele muda o dia inteiro. O azul, por exemplo, ele varia muito de tom. Não, de tom. Todos eles variam. Todas elas. Não, tem os contrastes. Quer dizer, se você estudar, você nunca sabe quando uma cor é ela mesma. O que é cor pura, o JM? O que é? O que é cor pura? Não tem cor pura. Tá. Não O que tem se cor diz pura. é uma cor que se sustenta por ela mesma, né? Na verdade. Não é uma cor que... Não, aí você descarta aquele círculo, né? Aí como é que você vai pensar as cores? Aí de repente a gente vai... Porque é importante dentro de quem faz pintura, quem se dedica à pintura, ter uma consciência de toda a tradição. Porque o que acontece hoje vem lá de trás. É tipo um DNA assim, né? Vai se evoluindo. Então o Leonardo da Vinci são 6 as cores simples. Ele fala das cores simples, né? E ele diz assim, mas eu vou colocar o branco e o preto no número das cores simples, muito embora os filósofos considerem o branco a presença de todas as cores, o preto a ausência delas, ele vai colocar o branco e o preto no número das cores simples, porque ele diz que o pintor sem branco e preto nada faz, porque tem a questão do claro escuro. Então você tem o branco e o preto por claro escuros, que são então o nosso olho mesmo tem os bastonetes, né? Se sensibilizam os bastonetes pelas cores, né? Os cones e os bastonetes. Né? Os cones, por claro escuro E as 4 cores coloridas, além do branco e do preto, o senhor falou em 6 cores, né? Não, tem o branco e o preto, né? Mas o Leonardo da Vinci consegue o branco, considera o branco e o preto no número das cores simples também. Então ele diz assim, nessa ordem, quer dizer, a coisa tem um ritmo enquanto a recorrência precedida, numa passagem do claro para o escuro. Então primeiro um claro, depois um amarelo, depois um verde, depois um azul, depois um vermelho e depois um escuro. Então ele está fazendo uma passagem do claro e escuro por essas cores, né? Não são as cores do espectro. Não tem nada a ver com o espectro. Mas o JM, eu não gosto muito dessas passagens. Eu gosto do rompimento. Não, o rompimento é outra coisa. Aí o que acontece? Se a gente começar a pensar no vermelho, no amarelo, no azul, eles têm certo comportamento. Sim. Mas aí eu vou te dizer, então, antes, eu considero, eu classifico as cores de 2 formas. Existem as cores abstratas, substantivas, que elas subsistem
por si próprio. Se eu falo para você um vermelho, você tem essa ideia desse vermelho. Sim. Ele vai permanecer vermelho, esse vermelho, durante um tempão. É uma ideia que você tem do vermelho. Mas se eu falar... Não digo... Se eu falar isso aqui, essa tampa aqui, por exemplo. Sim, é tipo um marrom, né? O marrom não é um Avermelhado, é. Então, eu classifico as cores concretas, adjetivas. O amarelo, o azul, que se desviam, ora para os avermelhados, ora para os esverdeados. Você tem um amarelo, 2 amarelos, você vai observar, um vai ser mais esverdeado, outro mais avermelhado. Sim. E o azul, mesma coisa, um vai ficar mais avermelhado, mais violáceo, e o outro vai ficar mais esverdeado, né? Então, curioso isso, quer dizer, de repente, se você começa a olhar 2 vermelhos, você vai notar que um é mais amarelado, o outro mais azulado. Depois você começa a olhar 2 verdes, o verde é fácil de você perceber, um é mais amarelado, outro mais azulado. Quer dizer, tem uma coisa aí que a gente pode pensar. Isso você chama de passagem, né? Não é. Agora você pode pensar que isso não tem mais um círculo absoluto, né? Você tem amarelos, azuis, vermelhos, verdes, claros, escuros, né? E dentro do colorido se organizam numa determinada lógica, né? Sim, aquele pensamento que você estava fazendo antes das obras, antes de 1900, antes do século passado, né? Que elas são mais... Ela tem essas passagens de tons mais exatas, assim, né? Eu busco fazer, por exemplo, no meu trabalho, eu busco, assim, ó, o confronto das cores. O confronto é aquele negócio. Agora tem sempre um ponto de passagem entre uma e outra. Você pensa inteiramente diferente do que eu. Você não, mas eu, de tanto estudar, Sim. eu consegui escrever um livro sobre teoria da pintura. Né? E você está Então, fazendo uma análise, por exemplo, do meu trabalho, que é bastante intuitivo, e você está reconhecendo que existe uma passagem, por exemplo, essa nuance, que eu não tenho esse conhecimento que você tem, entende? Para fazer uma análise assim, tão, digamos, detalhada, com toda essa bagagem de estudo da cor que você já tem, quase 80 anos de estudo da cor, né, JM? Porque você fala de cor, eu não penso só em cor, eu penso também na questão do desenho, da questão gráfica. Inclusive eu falo o seguinte, você tem o pictórico e tem o gráfico. Sim. Antigamente, o pictórico era pintura, o gráfico desenho. Sim. Eu acho isso pobre, né? Você tem agora o gráfico. O que seria o gráfico? Quando as cores ficam subordinadas às formas. Então você tem uma lógica que você percebe mais as formas do que as cores. As cores elas vão para o segundo plano. Agora você tem o pictórico. O que é que se dá no pictórico, né? As formas que ficam subordinadas às cores. É diferente, então. Quer dizer, você vai ter agora um quadro que seja gráfico, ele vai ter uma certa lógica. O quadro que seja mais pictórico, ele vai ter uma certa lógica. Então, agora, o importante é que o quadro tenha uma lógica. Agora, a lógica de um quadro gráfico e a lógica de um quadro pictórico são diferentes, não são? Cada um tem uma lógica própria. Tá Aquele desenho que a Kelly fez do lixo, né, Kelly? Aquele mais mais gráfico, né? Bem mais gráfico. Mais gráfico.
Tu consegue abrir ali? Ali. Hã? Tu consegue abrir? A gente pode Mas mostrar? não em termos absolutos. Quer Sim. dizer, você... Mas a porque- linha, a gente está falando assim na linha, né? Sim, É. peraí. Porque agora você tem as coisas... Tipo, até essa pintura aqui, né, Zé? Essa aqui do... Não, peraí, deixa eu terminar aqui. Tá. Você agora tem o gráfico pictórico, mas não em termos absolutos. Então você vem várias distâncias entre um e outro. E tem uma frase do Cézanne, porque durante muito tempo houve uma discussão, qual era o primado da pintura, o desenho ou a cor. Sim. Né? Muita gente está dizendo, não, o importante da pintura é o desenho. O outro não, o importante da pintura é a cor. Né? Aí repara só uma frase do Cézanne, né? Que ele diz, à medida que pintamos, desenhamos. Quanto mais a cor se harmoniza, mais a forma se precisa. Então, ele aí não é nem gráfico, nem pictórico, ele está naquele ponto de equilíbrio. Ele é gráfico e pictórico. Ele está naquele ponto de equilíbrio. Ele acabou com essa discussão de que o primado da Mas ele não cor. usa mais a linha, né? Por exemplo, o Cézanne. A linha é feita, é consequência do pictórico, da cor, do né? pictórico da Isso. cor. Ele tem um outro conceito de linha, né? Que ele diz que linha não existe na natureza. Né? Então aí que ele vai falar do cinza, somente o cinza reina na natureza, e alcançá-lo é de uma dificuldade espantosa. Claro, ele não está falando de misturar o branco e preto, que isso aí é facílimo, né? Que cinza é esse que ele está pensando, né? Dificílimo de se alcançar. Eu estou denominando, esse é o cinza sempiterno. Ele é eterno, né? As cores, quando o cinza sempiterno se manifesta, porque ele não existe, quando ele começa a se manifestar, as cores para ele convergem e divergem. Portanto, ele é causa de si mesmo. Está entendendo? Sim, Está muito sim. complexo isso? Não, tá bom. Dá para Sim, entender? tá, sim. Então, esse cinza é como esse ponto que eu te falei. Ele tem uma capacidade de organizar o espaço plástico também dentro de uma outra lógica. Não é aquela lógica tradicional de você compor. Sabe o que eu acho interessante também nesse cinza complexo que o Cézanne está comentando, que você estuda tanto, né? Os expressionistas usaram bastante o lilás para fazer a sombra, o magenta, né? Eu não sei, é uma cor assim, ele não é lilás, ele é mais magenta, mas é um magenta azulado. É azulado, porque muito- a sombra fica mais azulada. muito lindo. Mas o Cézanne já foi contra esses expressionista. Ele criou alguma coisa. Agora o Cézanne está muito pouco estudado, né? Mas você estuda ele. Hein? Você estuda ele. Eu estudo ele, né? Mas a gente vai ver a história do cubismo. Sei, Cézanne não fica, não vê. Né? Agora do Chang era fogo. Do Chang não falava direto assim, mas ele falava. Ele diz assim, olha, o cubismo começa com Cézanne, passa pelos Fauves. Agora tem uma coisa aí na história, toda a história arte considera o Demoiselle d'Avignon como fundadora do cubismo, né? Mas acontece o Duchamp sacou. Picasso nunca foi Fauve. E Demoiselle d'Avignon, agora tem uns críticos, no meu livro, agora eu cito tem uns atores que estão considerando o Demoiselle d'Avignon muito mais próximo de Gauguin, muito mais próximo de uma arte primitiva do que propriamente do cubismo, do Cézanne. Entendeu? Entendi. Porque o Cézanne ele trabalhava muito com o rompimento de tom. Agora eu vou explicar como eu entendo o rompimento de tom. Na teoria clássica, dizia que o tom se rompia quando se misturava um pouco de preto.
uma pinguinha de preto assim, ele se rompia, né? Ou então se falava o seguinte, você tem um vermelho, você tem um verde, você vai misturando essas cores, né? E elas vão dar no preto. Então, na realidade, você tem cinzas coloridas. Ah, entendi. Você não é um rompimento. Eu acho que o rompimento, quando você olha um vermelho, durante mais ou menos uns 15 segundos, e se você fechar o olho, você olhar para uma parte branca, você vai ver um esverdeado. Então, o que rompe o tom é a sobreposição da pós-imagem na cor, no tom. Se você olha o verde, olha o vermelho, você vê um esverdeado. Esse esverdeado, ele vai mudar a tonalidade do vermelho, ele vai caminhar para um certo esverdeado e vai chegar no cinza sempiterno, quer dizer, a passagem entre um e outro é por um ponto, que é o cinza sempiterno, né? Porque aí você vai ver todas as cores, eles passam pelo... você tem aqui um vermelho e um verde, aqui um amarelo, azul. Eles vão passar, todas as cores vão passar por esse ponto. Por esse ponto. Então, a conclusão que você chega é que esse ponto contém todas as cores. Agora, ali fica o negócio. Isso a é gente bem não consegue interessante. pintar todas as cores. Então, olha uma frase do Cézanne, eu pinto somente uma fração do espaço. Porque todas as cores não são interditadas. Aí entra uma coisa mais sagrada, quer dizer, de repente você começa a pensar na zona do sagrado também, né? O cinza sempiterno, eu falo que é uma das faces de Deus. Sim. Ele é sagrado, né? Eu costumo... Se me perguntarem, você é religioso? Eu disse, não, eu sou ateu, né? Você acredita em Deus? Acredito. Entendeu o que eu quero dizer? Sim, claro. O senhor, a arte faz parte do seu mundo, o senhor lida com a cor é Deus, né? É Deus. Olha que bonito. Não é? É bonito. Muito lindo, Obrigada. Muito lindo.